Boa tarde, amigos e amigas do Facebook e YouTube. Gente, hoje nós vamos aprender como fabricar peões para fins mecânicos de forma caseira. Aqui na nossa região, no estado de Pernambuco, você não encontra peões pequenos para adaptar em certas peças mecânicas. O mínimo que você encontra é de moto, mas nem sempre combina com as dimensões que você precisa empregar. Por conta disso, outro dia a gente estava fazendo uma amostragem e um visitante do canal pediu, o Davi. Davi, meu abração para você. Como ensinar a fazer pinhões caseiros. Aí eu tive a ideia de hoje fazermos um desenho no quadro e ensinar no passo a passo. Ok? Vamos nessa? Há uma diferença entre pinhão, coroa e engrenagens. Engrenagens tipicamente conhecidas são peças dentadas, que pode ser dente transversal, ou melhor, dentes retos ou com leve inclinação. Essa no caso é uma engrenagem dentes retos. Peão de moto, para quem tem moto conhece muito bem. Esses peões caseiros, como anunciei. O peão, quanto menor, menos sacrifica o motor, e se ele trabalhar em harmonia com uma coroa, então ele oferece velocidade. Quanto menor o pinhão e maior a coroa, mais velocidade. Entretanto, fica mais pesado para o elemento tracionador, no caso o motor. Então, para os fins a que se destina, ou seja, para o emprego que vamos fazer, esse pinhão não nos era interessante. Aí precisamos fazer esse com 10 dentes de forma caseira, e em seguida, já para um outro emprego, precisamos fazer um bem menor com 8 dentes. Desenvolvemos um método prático para as pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de serviço, e é o que vamos fazer agora, passar para todos nós como fabricar. Mas antes, deixa eu dar uma pincelada rápida em que é que vamos empregar esse pinhão. Foi anunciado no último vídeo que nesse conjunto de turbina eólica eixo horizontal, que está mecanicamente concluído, decidimos criar alguma coisa que chamamos de iniciar com ventos. Até fizemos num outro produto nosso, mas devido aos ventos fracos não surtiu o efeito desejado. Então esse que estamos desenvolvendo está com 70% concluído. Ele será um equipamento eletromecânico. Estamos empregando esse motor de vidro elétrico, onde o peãozinho recém-construído vai trabalhar aqui. Então, para não sacrificar a parte mecânica do motor, como disse, quanto menor o pinhão, melhor. Mas esse assunto só vamos pormenorizar quando
o equipamento estiver 100% concluído. Tanto essa parte como a parte do acionador, que será exatamente com ventos. Então hoje o vídeo aula fará referência a como construir o peão caseiro. Pois bem, fizemos aqui um desenho sem escala, numa escala grande, para que possa ser facilmente compreendido. E aqui colocamos as dimensões reais do peão de moto, do caseiro e do terceiro. Então aqui estão de fato com medidas reais. Exemplo, se você tem necessidade de um peão caseiro com 10 dentes, você faz um disco com o diâmetro de 44 milímetros. Se você precisa de um peão também caseiro, 8 dentes, você faz um disco com diâmetro de 34 milímetros. Lembrando que esse primeiro nosso, usamos chapa 316, aí dificultou. Tivemos que usar o recurso da furadeira como na função ajustagem, para que pudéssemos rebaixar para a espessura de 3 milímetros, porque a corrente de bicicleta, já que vamos empregar ela, tem 3 milímetros nessa abertura, então não pode ser uma largura, uma espessura maior que isso. Então, procedimento. Na corrente de bicicleta, o passo significa entre pinos. É de 12,7 ou meia polegada. O eixo, que é uma espécie de eixo bucha, que se refere a isto, tem essa medida, 1/4. Procedimento de traço. Vamos falar então de um peão de 10 dentes. Você adota essa dimensão. Em seguida, tendo em vista que a bucha ou eixo tem 6,35, daqui a pouco a gente fala sobre polegada e milímetros, você coloca a metade, 50% do diâmetro dessa peça, que no caso daria 3 milímetros. Então vamos na escala maior. Partindo do pressuposto que esse diâmetro aqui refere-se a 1/4, ou 6,35. E você vai fazer o traçado, você não precisa ser exatamente 6,35 dividido por 2, fica muito complicado você pegar de forma milimétrica. Você pega 3 milímetros e desce, vem para aqui. Ao fazer isso, você faz o traçado que está exposto no quadro, faz o raio. Então vamos falar da de 8 dentes, porque aqui fizemos o desenho para 8 dentes, para que siga o oro exposto. Pinhão de 8 dentes. Em qualquer situação, nesse ou nesse, você desce, você faz o diâmetro de 44 milímetros e desce 3 milímetros. Então, sendo a peça muito pequena,
vamos explicar tudo por aqui, que está numa escala grande. Então você desceu 3 milímetros, fez o diâmetro, fez o raio. Em seguida, nesse caso por excelência, falando de... Vamos para aqui, né? Falando de um pinhão 8 dentes. Pinhão 8 dentes. Então, feito o diâmetro, você faz a equidistância, ou seja, a distância entre que precisa ser exatamente o passo da corrente. No caso, você vai colocar 12 milímetros, que equivale a meia polegada. 12,7 fica complicado, você coloca 12, que é a aproximação. Então, ao fazer essa subdivisão, precisa ficar muito criterioso, que é feito já nesse raio. Então, isso que eu estou abrindo o compasso equivale, aqui na escala maior, né? Mas se fosse real, teria que ser exatamente essa medida, entre pinos. Aí você anda com o compasso, confirmando as dimensões. Elas precisam ficar rigorosamente com as cotas dos pinos da corrente, senão ela depois fica desagregando, ou seja, ela não se acomoda, a corrente não se acomoda no pinhão. Então, mesmo que para isso você precise mexer um pouco no compasso, abrir mais ou fechar mais, mas precisa ser coisa milimétrica, não pode alterar muito o que tem na corrente. Apenas um pouco, só para ajustar a subdivisão. Feito isso, essa subdivisão, você faz a furação, empregando uma broca de 1/4, que equivale, repito, mais uma vez, a essa bucha. Essa bucha, elas giram, elas são loucas, elas rodam. Então, feito isso, aí você, antes de furar, você faz essa divisão entre os furos. Você ponteia, bate o punção, mas antes de furar, você faz essa divisão entre. Estamos referindo a isso, entre. Porque é através desse entre que estamos nos referindo que você vai emendar o corte. Você faz o diâmetro, faz o furo de 1/4, o furo de 1/4. Aí dentro do raio externo, isso não pode passar. Se você vai fazer uma de 8 dentes, você tem que usar o diâmetro 34, dentro daquilo que experimentamos. Se você vai fazer uma de 10 dentes, tem que usar o diâmetro de 34. Então, na parte superior do furo, que no caso estamos falando de... Então, no entre furos, você faz o corte interligando, como está aqui. Pronto, feito isso, e o passo ficou corretíssimo, ao cortar o agregamento da corrente. Todo segredo está nisso. Distância perfeita entre eixos, que mais uma vez digo, refere-se a isso, entre eixos. Diâmetro perfeito da bucha, refiro-me a isso, a essa medida, porque, repito mais uma vez, corrente de bicicleta é universal, no referente a entre pinos e esse diâmetro. Fazendo assim, no final, dá certo. Deixa eu dar um exemplo, deixa eu pausar para mostrar aqui o exemplo de agregamento. O agregar que nos referimos é isso. Quando você faz o corte mostrado e a sua corrente envolve o pinhão com facilidade,
ele está no passo exato, no passo perfeito. Se ele estiver deslocado, os furos ou os dentes, ele não vai fazer esse agregamento, ela não vai se amoldar dessa forma. A menor. Mesmo resultado. Tem que haver esse agregamento perfeito. Então, se você dispõe das ferramentas adequadas, você consegue fazer isso. Lembrando que na hora do ajuste você não pode mexer mais nesse diâmetro, senão ele desagrega. O diâmetro tem que ser preservado, tal qual foi mostrado em desenho. De forma alguma, quando você estiver fazendo esse corte, você pode avançar aqui. Isso daqui tem que ser religiosamente preservado, para não haver desagregamento da corrente. Só pode mexer até aqui mesmo, conforme está explicitado em desenho. E como estamos falando de valores milimétricos, quero aproveitar e dar uma dica para vocês, para nós, sobre converter milímetros em polegadas. Dicas. Antes, adianto que quando você vê essas duas aspas em algum número, como aqui temos diversos, significa que estamos usando a linguagem de polegada. Se você vê, vamos dizer uma linguagem até de brincadeira, um O com traço no meio, ou um zero com a linha transversal, simboliza diâmetro. Então, um curto informativo sobre conversão de, aliás, polegadas em milímetros. Desconsiderem essa posição. Polegada em milímetro. Saber quantas polegadas tem, quantos milímetros tem X polegada. Na escola aprendemos no sistema fracionário, mas no uso da mecânica, você trabalha menos se adotar esse princípio que vamos mostrar. Como padrão, adotamos isso. Uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Aí você pergunta, 7/8 de polegada, quantos milímetros tem? Aí você vem para a sua calculadora e faz assim. Esqueça divisor, dividendo, porque complica a compreensão. Estamos informando da forma mais básica possível. Então, sempre que você for fazer o cálculo para saber quantos milímetros tem X polegadas, você opera com o segundo dígito. Então, eu quero saber quantos milímetros tem 7/8 de polegadas. Então, você pega 25,4, que é igual a uma polegada, e divide pela segunda casa. Dividido por 8, igual a 3,175. Uma polegada dividido por 8 igual a 3,175. Mas eu preciso saber de 7/8. Então 7 vezes essa resultante. Igual a... Oba, errozinho de operação. Vamos de novo. Por 8 igual a... Agora, vezes 7. Foi o que dissemos. Dividimos pela segunda casa e multiplicamos o resultado pela primeira casa. Dividir por 7 igual a 22,225.
Esse tipo de valor é mais empregado em usinagem, em tornearia, porque o critério é maior. Mas na área de caldeiraria ou outros, a gente dá uma arredondada. Então a gente chama isso de forma arredondada de 22 milímetros. A gente diz logo, 22 milímetros é igual a 7/8, de forma arredondada. Lembrando que quando o assunto é usinagem, aí precisa usar com rigor isso. É o caso de você fazer um eixo para um rolamento, é preciso ter as medidas exatas. Bom, o restante é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo princípio. Vamos para 5/8, para não ter que fazer 1 por 1. Então foi dito que a segunda casa é o que você divide. Então vamos novamente. 25,4 dividido por 8. Esse é o valor referência. Mas eu quero saber 5/8. Então, a resultante vezes a primeira casa. $15,875. $15,875 equivale a 5/8. Repetindo, essas subdivisões, essas casas milimétricas, é empregado mais em usinagem. A gente arredonda, a gente diz logo mais ou menos 16 milímetros. Então se for para fim de eixo, de rolamento, etc, etc, aí já não dá certo. Tem que ser a critério. E para encerrar, vamos para essa última aqui, 3/16. Você pergunta, mas 3/16 tem quantos milímetros? Voltemos para aqui. Sempre adotando como referencial polegada. 25,4 dividido por 16 igual a... Isso é a 16ª parte de 1 polegada. Então aqui é o que? 1 polegada dividido por 16. Mas eu preciso saber 3/16. Então a primeira casa você divide, multiplica a resultante pela primeira casa. Isso vezes 3 igual a 4,7625. Mas a gente sempre usa o valor maior. Aí no caso é 4,76. Ou seja, menos de 5 milímetros. 3/16 igual a... Mas a gente diz também, de forma redonda, mais ou menos 5 milímetros. Mas na verdade, se for criteriosamente, se for para um teste, por exemplo, numa área de mecânica, você tem que dizer correto, tal qual o resultado dado na sua máquina de calcular. É tanto se fosse para um teste mesmo, tem que escrever tudo. Mas aqui, basta dizer assim, 3/16 igual a 4,76, ou mais ou menos 5 milímetros. Ok, gente? Então, com relação à confecção dos pinhões, se pairar alguma dúvida para vocês que nos prestigiam com suas visualizações, perguntem quantas vezes precisar. A gente está sempre aqui para nos ajudarmos um ao outro. Valeu, gente! Abraço, muito obrigado!